ele ia fazer um treinamento de finalização, Lucas. Eu já joguei contra o Romário algumas vezes. Eu, por exemplo, no Olaria e ele no Flamengo. Eu no Olaria e ele no Vasco. Porque foi onde eu comecei. E depois do Fluminense tive ele a meu favor. Posso garantir que é muito melhor ter a favor do que contra. Com certeza. Estatisticamente, sim. Então, por exemplo, era um treinamento de finalização depois do treinamento. Era muito comum se fazer isso. Então, ele chamava os laterais e os goleiros. Nem os laterais nem os goleiros queriam ir. Os laterais, porque se errasse, ele cobrava e a cobrança era pesada. Então, os caras já ficavam assim. E o goleiro não queria ir porque não conseguia defender bola nenhuma. Cada 10 no gol, eram 8 gols e 2 defesas impossíveis. A bola não ia fora do retângulo. A técnica era absurda. Repetição. A bola não ia fora do retângulo. E eu ficava lá vendo. E fisicamente? Um monstro. Dizem que Romário não corria. Uma vez eu falei pra ele, falava muito pouco com ele, um cara muito reservado, eu era um menino. E mais um dia eu cheguei pra ele e falei: Romário, eu fiz um estudo sobre você no Mundial de Clubes de 2000. Ele me olhou e falou: é mesmo? E aí? Eu acho que foi Vasco, se eu não me engano, e Manchester United. Você tem ideia de quantos tiros, de quantas acelerações o Romário fez nessa partida? Uns 40, assim. 40. Todo mundo dizia que o Romário não corria, né? E você? Eu já sei a resposta. 76. Ele falou: então fala pra esses caras aí que dizem que eu não corro. Eu era um menino, fui pra arquibancada do Maracanã, isso foi a minha monografia. Eu comparei o Darcy, Ronaldinho, que era centroavante do Olaria, com o Romário no Mundial de Clubes. Então eu analisei em vários jogos ali e comparei. Na verdade eu comparei as posições, comparei o zagueiro, Sim. Fiz um lateral, que era o Jorginho, um zagueiro, que agora eu não me lembro, fiz um volante, que foi o Amaral, e fiz o Romário. E comparei com os jogadores da minha equipe. Qual era a diferença? Os jogadores da minha equipe, que era o Darcy Ronaldinho, lembra dele? Que era o sósia do Ronaldinho Fenômeno? Não lembro. Depois foi pro Botafogo. Era o Darcy Cavalo, faleceu. Era um jogador muito forte. Então, qual era a diferença da característica? Era um jogador de um nível técnico muito maior, o Romário. Então, por exemplo, o número de acelerações do Darcy era muito maior e a distância total percorrida era maior. A distância dos sprints dele, o Romário era 5, 10 metros. O Darcy tinha tiros de 30, 35 metros, 40 metros. Então tinha uma função tática diferente. Entendi. E aí eu comparei isso já na minha monografia, que loucura. Irado. E o Romário gostou de saber disso. Riu, né? Deu uma risadinha assim. Já é peixe. Deu uma risadinha assim, pediu pra eu falar. Fala pra eles aí que dizem que eu não corro, porque são 76 estímulos, cara, não é pouca coisa não.